justamente a absorção dessa lei que é a lei universal do amor. Então lá existe também, né, seres onde há amor. Isso aqui me chamou muita atenção. As organizações dos nossos irmãos consagrados ao mal são vastíssimas. Não admitam a hipótese de serem todos eles ignorantes ou inconscientes. A maioria se constitui de perversos e criminosos. São entidades verdadeiramente diabólicas. Não tenho dúvida, não tenho disso qualquer dúvida. Eu li isso e fiquei assim, como assim? Como assim? Eu achei que onde existissem perversos e criminosos conscientes, fazendo a maldade de forma consciente, na minha ideia, nos meus estudos, isso era aqui, na Terra. Agora, uma organização consagrada ao mal, na maioria deles sendo perversos e criminosos, eu fiquei assim, falei, nossa, isso para mim é uma perspectiva nova. Vamos lá. Pode passar. Deus meu, mesma coisa que eu disse, Deus meu, o que é isso? Exclamou Vicente admirado. Mas por que se organizam deliberadamente para o mal? Não sabem que todos os patrimônios pertencem à majestade divina? Não reconhecem o soberano poder? Então ele fez essas indagações, como isso existe aqui nesse plano, né? Aí Alfredo responde, poderíamos, Vicente, formular na crosta terrestre as mesmas interrogações. Os criminosos aqui na Terra, que fazem as vítimas da guerra, os avarentos misérrimos, os sedentos de injustificado predomínio e os vaidosos cheios de fatuidade é vaidade, é presunção, tão bem quanto nossos adversários daqui, sabem que tudo pertence a Deus, que o homem é simples usufrutuário dos divinos bens. E eles não ignoram que os antepassados foram chamados a verdades e a contas pela morte, e que eles seguirão os mesmos caminhos, ou seja, eles têm consciência de que também prestarão contas de todas as maldades, né? Em algum momento, que os antepassados dele viveram isso, eles sabem que vão viver também. Entretanto, atormentam-se na crosta como verdadeiros loucos, amontoando possibilidades para a ruína e abusando das oportunidades mais santas. Aqui se verifica a mesma coisa, lá nesse plano se verifica exatamente a mesma coisa que nós vemos aqui e que Vicente e André Luiz conheciam daqui da Terra. Aí o Alfredo explicando para ele, aqui também nós temos essas mesmas coisas, seres que têm essa ambição, né, que passa por cima dos outros seres, de sentimentos e por aí vai. Estabelecido o duelo entre a fantasia desses seres voltados para o mal, e a verdade do Pai, resistem às corrigendas do Senhor, e transformam-se esses desventurados em verdadeiros gênios da sombra, até que um dia se decidam a novos rumos. Aí na hora que eu li essa última frase, me deu um certo alívio. Até que um dia decidam a novos rumos. Então mesmo esses seres da sombra, do mal que lá existem, em algum momento eles podem se decidir mudar de rumo. Diferente de estudos que eu conheço daqui do nosso plano terreno, que eu não conheço assim, pessoas que têm estrutura bem psicopata mesmo, um grau alto de psicopatia ou de perversão, que dificilmente tomam outros rumos, rumo do bem. Mas lá, aí Alfredo diz isso, até que um dia se decidam a novos rumos. Isso para mim
me deu um certo alívio. Eu falei, nossa, que bom. Então, nesse plano, até que queiram e escolham, existe essa possibilidade. Mas como explicar, André Luiz pergunta, mas como explicar as bases de semelhante atitude? Na terra compreendemos certos enganos, mas aqui? Aí o Alfredo responde, na crosta, nossos irmãos menos felizes lutam pela dominação econômica, pelas paixões desordenadas, e aí ele cita mais uma série de coisas, né? Que nós humanos lutamos pelo quê? Né? Várias ambições, sentimentos desenfreados e por aí vai. Nestas zonas imediatas à mente terrestre, temos tudo isso em identidade de condições. Então, os seres dessa crosta imediata à terrestre também têm as mesmas ambições que os seres aqui da Terra, que nós seres humanos. Entre as entidades perversas e ignorantes, olha isso, há cooperativas para o mal. Nesse plano de lá, há cooperativas para o mal. Eu li isso e meu coração assim, até disparou. Eu falei, meu Deus, como é isso? Vaidades tirânicas, difusão de mentiras, escravização dos que se enfraquecem pela invigilância. Eu falei, nossa, quantas vezes eu me pego vigilante? Quantas vezes cada um de vocês se pega vigilante? Então, olha o que esses seres, escravização dos seres que se enfraquecem pela invigilância. Olha o próximo. Doloroso cativeiro dos espíritos falidos e imprevidentes. São espíritos invigilantes também, né? Em todo lugar, as quedas espirituais perante o Senhor são sempre as mesmas. Variam de intensidade e de coloração. Então, pelo que eu entendi lá nesse plano, os seres de lá vivenciam as mesmas coisas que nós, os seres de cá, mas com variação de intensidade, né? Intensidade e coloração. Aí, André Luiz pergunta sobre as armas que ele viu. Falou, mas e as armas? Acaso elas são utilizadas? Aí o Alfredo responde, mas como não? São utilizadas sim. Só que as balas, elas não são feitas de aço, elas são projéteis elétricos. E aí ele diz que a nossa tarefa aqui é de socorro, não é de extermínio. Nós não vamos exterminar as feras. Não é essa a intenção. Esses projéteis assustam terrivelmente, causando a impressão nesses seres de morte. E aí ele relata no capítulo, ele diz que os seres voltados para o mal, deste plano imediato à crosta terrestre, eles... Deixa eu ver se eu escrevi uma frase aqui. Isso. Olha que legal isso. Se já não estamos na carne, né, não estamos encarnados, busquemos desencarnar também os nossos pensamentos. Aí ele diz assim, não, antes, eu não escrevi não. Aí ele diz assim nessa parte do capítulo, que esses seres com os pensamentos voltados para o mal, os pensamentos desvirtuados, esses pensamentos são tão fortes que geram neles uma densidade, não corporal, uma densidade nesse veículo espiritual. Né? E aí o que acontece? Quando eles precisam atirar com esses projéteis elétricos, isso faz nesses seres assim, um susto tão grande que eles têm a sensação de morte. É como se eles estivessem morrendo. Ele então desconfigura, não sei se desconfigura é a palavra certa, essa densidade criada pelos pensamentos deles. Por isso que ele fala, busquemos desencarnar também os nossos pensamentos. Mas esses seres têm tanta identidade ainda com o plano físico que cria essa densidade.
E aí esses projéteis elétricos, eles têm essa função de assustá-los, aí assustam, e eles têm a sensação de morte. Só que não é a morte. São momentos de invisibilidade ou até mesmo de ausência, às vezes. Mas aí ele diz o seguinte, só que esses seres, né, acontece isso, mas eles, com a força do pensamento deles, eles novamente conseguem a mesma densidade no veículo deles, né, e volta para o mesmo estágio. Então não acontece uma morte como nós temos a ilusão aqui na vida da Terra, que existe a morte. Já nós, aqui na Terra, quando existe a morte do corpo físico, às vezes o espírito demora séculos para conseguir um novo corpo físico. E nesse plano não. Nesse plano, mesmo quando acontece deles terem que usar a bala, o projétil elétrico, eles conseguem se reconstituir com os pensamentos muito identificados com o plano da Terra. Os projéteis expulsam os inimigos do bem por meio de vibrações do medo. Eles ficam muito assustados, mas poderiam causar a ilusão da morte, atuando sobre o corpo denso dos nossos semelhantes menos adiantados no caminho da vida. A morte física na Terra não é igualmente pura intenção? Ninguém desaparece. E lá também não. Aí acontece isso que eu acabei de falar para vocês. Sim. Esses seres menos adiantados, eles acreditam que estão encarnados aí? O que eu entendi no capítulo, eu entendi que eles se sentem muito identificados com o plano físico. Não é. Eu entendi que não, sabe? Mas muito identificados. Talvez talvez não percebam, né? Porque a identificação deles é muito forte e os desejos deles são muito parecidos com os nossos, né? São espíritos que desencarnaram, mas que não acreditaram no desencarne. Então eles chegam nesse campo como se estivesse vivo ainda, eles não acreditaram. Por isso é que essa quantidade de energia que eles provocam, que é necessário as balas para eles retraírem. O que nós estamos fazendo aqui? Melhorando a nossa condição espiritual. Mas aqueles coitados que estão ali se degradando lá na rua, igual hoje, aqueles moradores de rua, vão para um campo desse, eles não acreditam e não conhecem o desencarne. Eles acham que não morreram, e continua a vida da mesma maneira. Eu acho que acontece. Então é isso aqui. Quando consegue, aí é que passa para a segunda etapa, que é lá no outro plano, que é já na nosso lar, depois outras casas, outras moradas do Senhor, mas essa da crota, da defesa contra o mal, isso é terrível. Eu acredito que a maioria não deva ter essa consciência, não acha que está no mesmo ambiente, mas isso eu acho que é mais ou menos assim. Aí, gente, o Alfredo vira para eles e diz assim: vocês conhecem a lenda hindu da serpente e do santo? Então essa lenda eu vou ler inteirinha para vocês, porque vale muito a pena. Aí ele diz, né, que a tradição da Índia conta essa história que é assim: existia uma serpente venenosa em certo campo. Ninguém se aventurava a passar por lá receando-lhe o assalto. Mas um santo homem, a serviço de Deus, buscou a região, mais confiado no Senhor que em si mesmo. Mais confiado no Senhor que em si mesmo. A serpente o atacou desrespeitosa. Aí ele dominou a serpente, porém com um olhar sereno. E falou para a serpente: minha irmã, é da lei que não façamos mal a ninguém. A víbora recolheu-se envergonhada. Continuou o sábio o seu caminho e a serpente modificou-se completamente. Procurou os lugares habitados pelo homem como desejosa de reparar os antigos crimes. Mostrou-se integralmente pacífica, mas desde então começaram a abusar dela. Quando lhe identificaram a submissão absoluta, homens, mulheres e crianças davam-lhe pedradas.
A infeliz recolheu-se à toca, desalentada. Vivia aflita, medrosa e desanimada. Eis, porém, que o santo homem voltou pelo mesmo caminho e deliberou visitá-la. Espantou-se, observando tamanha ruína. A serpente contou-lhe a história amargurada. Desejava ser boa, afável e carinhosa, mas as criaturas perseguiam-na e apedrejavam-na. O sábio pensou e respondeu após ouvi-la: mas, minha irmã, houve engano da tua parte. Aconselhei-te a não morderes ninguém, a não praticares o assassínio e a perseguição. Mas não te disse que evitasses de assustar os maus. Não ataques as criaturas de Deus, nossas irmãs no mesmo caminho da vida, mas defende a tua cooperação na obra do Senhor. Não mordas nem firas, mas é preciso manter o perverso à distância, mostrando-lhes os teus dentes e emitindo os teus ciúmes. Nesse momento, Aniceto estava com eles. Sorriu de maneira expressiva e disse: creio que a fábula dispensa comentário. Mas aqui nós vamos comentar um pouco. O que vocês acharam dessa fábula? O que disse para vocês essa fábula? Sábio como uma pomba e alerta como uma serpente. Sábio como... manso como uma pomba e alerta como uma serpente. Manso como a pomba e alerta como uma serpente. O que mais? Vamos, gente. Ser bonzinho, não bobo. Ser bonzinho e não bobozinho. Ser bom, mas não ser bobo, né? O que mais? Vigilante, constante. Vigilantes. Constantemente vigilantes. O que mais, gente? Porque esse conto fala muito pra gente, não é mesmo? O que eu pensei? O que me disse? Eu falei assim, nossa, quantas vezes eu estou invigilante? E essa informação para mim foi muito forte, de que existe no plano espiritual também organizações voltadas para o mal. E se eu estou aqui invigilante, eu estou aqui o tempo inteiro podendo ser mordida pela serpente, né? O tempo todo. Então me chamou mais atenção ainda, falei, olha, a maldade, a força do mal está nos rodeando o tempo inteiro. Então se eu não estou no estado de orar e vigiar, eu estou sempre conectada com a força de Deus, com o amor de Deus, em oração, vigilante com cada pensamento e cada ato, a serpente vai me morder. Agora, outra coisa me chamou muita atenção nessa história, que eu fiquei refletindo muito sobre isso. Como que nós, seres mortais também, facilmente apedrejamos as pessoas, maltratamos as pessoas. Então, se uma pessoa que foi apresentou-se de uma forma que eu achei que foi má e ruim, eu facilmente posso me tornar vinculada a essa mesma maldade e maltratar a pessoa, ou não fisicamente, ou não com palavras, mas sei lá, até com... A gente sabe que pensamentos são ondas eletromagnéticas e chegam até a pessoa, então eu posso fazer maldade da mesma forma. Então isso me chamou mais atenção ainda do quanto eu e nós precisamos estar vigilantes. Mas ao mesmo tempo, eu que já fui assim, pessoa de muito boa fé, eu custei acreditar que existem pessoas que são más mesmo. Igual falou ali, existem seres voltados com organização cooperativa, voltados para o mal. Eu demorei muitos anos para acreditar que existe pessoa que é má mesmo. Então nós temos também, eu penso que tomar cuidado e falar, não, tem gente que é má mesmo. Então eu não vou ser bobo, igual a Isabela falou, né? Não vou deixar a pessoa fazer toda a maldade do mundo comigo.
Mas ao mesmo tempo, eu também não tenho que tomar um cuidado para não fazer a mesma coisa, ou com ela ou com outras pessoas. Foram o mal dentro de mim, porque o mal está dentro de nós, Lá né? na frente, que nesse lugar aí, que é aqui também, existe império a justiça. Exatamente. Enquanto não incorporarmos a lei universal do amor, precisamos do universo da justiça. Mas eu posso falar uma coisa? Claro. Sabe o que me consola quando você está nesse texto, fala esse texto aí do mal e tal? Eu fico meio incomodada, mas ao mesmo tempo, eu lembro da Lena falando, da Marie, que a gente está na quinta dimensão. E a quinta dimensão não é a dualidade, a energia que vibra é a do amor. O resto é só distorção. Isso. Então isso me dá um consolo, porque assim, quem está vibrando no mal, entre aspas, agora, na verdade não está, está no amor, só está distorcido. Então uma hora ele vai ser sacudido por essa vibração enorme que vai reverberar e vai chegar a ele de alguma forma. Por isso é que eu frisei essa frase aqui, ó. Até que um dia se decidam a novos rumos. Eu acho que é isso que está acontecendo, cedo ou tarde. Esse assunto, gente, poderíamos ficar aqui o resto da noite conversando sobre isso. Mas agora eu vou passar a palavra para o Rodrigo. Agradeço a atenção de vocês. Agradeço a paciência, a compreensão e espero que levem essa reflexão junto, como foi forte para mim. Assim. Obrigada, gente.